Bom, então eu queria dar boas-vindas ao Leandro, grande parceiro. Marcar aqui que o Leandro, ele está, apesar de ser virtual essa reunião, o Leandro está no Rio de Janeiro, né? Então ele está convidado pela CAPES, pelo projeto CAPES Print, então ele está passando esse mês de março aqui. Apesar de tudo, acho que já foi quase a quarta vez que a gente tinha empurrado essa bolsa por causa da pandemia, mas enfim, o Leandro conseguiu vir. Por causa do Biden, bom, não sei se é por causa do Biden, mas o Leandro já foi vacinado, com 2 doses da Pfizer, então, mesmo virtualmente aqui, ele não vai passar nada para a gente. Mas eu agradeço assim, a presença do Leandro. A gente vai ter o Leandro semana que vem, então, já que ele está aqui com a bolsa, a gente está explorando ele ao máximo. E a ideia, como eu tinha falado para o Leandro, é um pequeno grupo. Enfim, eu tinha falado mais ou menos 10 e acertei na mosca, né? Somos 10. E a ideia é um pouco, como a gente fez naquela primeira vez, é o Leandro falar um pouco da pesquisa, enfim, tanto metodologicamente, as dificuldades, as possibilidades, enfim. Então eu vou passar a bola aí para o Leandro e espero que ajude aí um pouco a gente, né? E você vai ver, Leandro, nem todos aqui fazem trabalho propriamente histórico, mas muitos sim, grande parte sim, ou ao menos a perspectiva histórica de alguma forma entra, né? Então, acho que também a discussão de história oral, enfim, outras questões, mesmo que indiretamente, a própria discussão de entrevista, enfim, são questões que podem indiretamente auxiliar também uns de nós. Enfim, então é isso, eu já te botei, aí você pode se apresentar do jeito que você quiser, e aí pode também passar aí o PowerPoint. São 3h30, Leandro. Eu posso te dar tipo assim, se você se empolgar muito, lá para as 4h30 eu te dou um corte, assim. Mas Me se avisa. acabar antes, tranquilo. Mas lá para 4h30, assim, para que a gente tenha um tempo de debate. Mas se vai acabar antes, melhor. Aí tem mais tempo para falar. Mas sinta à vontade aí. Você sabe que eu não tenho problema em falar. Mas me avisa. Gente, muito obrigado, Rafael, pelo convite. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Bom, em primeiro lugar, vão notar o sotaque. Claramente eu não sou daqui, sou gaúcho. Não, mentira. Sou argentino. Ninguém é perfeito, mas faz muitos anos atrás que eu saí de Buenos Aires com um título universitário na Universidade de Buenos Aires como historiador e fui fazer meu doutorado nos Estados Unidos. Agora vou falar um pouquinho do como foi que fez meu doutorado lá. E, bom, desde sempre amei o Brasil e escolhi um objeto de estudo que me facilitara. Eu acho que a escolha teve a ver com a vontade de trabalhar em Brasil, passar tempo em Brasil, que também é importante, né, essa história atrás das escolhas dos objetos de estudo, né? Então vou falar em portunhol, me desculpem se qualquer coisa, se estou falando alguma coisa que não dá para compreender, por favor, me avisem. Originalmente era flamenguista, mas aí o Rafael e o Mário Brum e o Mauro me fizeram botafoguense, mas aí não sei, acho que está dando errado ultimamente. Isso Então, eu acho que é meio mentira, mas ele até faz um esforço. Então, é um prazer para mim conhecer vocês, ou vê-los novamente, saber das suas pesquisas. Nesses tempos difíceis, pesquisar é super difícil, né? Eu acho que a gente está também fazendo um trabalho de aprendizagem de como trabalhar de casa e fazer o escritório e eu acho que de hora em mais vai ter que ser isso também, né? Como compartilhar informações, os arquivos, pensar como eles podem colocar o material online para facilitar a pesquisa, né? Eu acho que agora, ao menos desde a história e desde a arquivística, a gente vai ter que começar a pensar nisso, né? Porque também a pandemia nos mostrou que a gente pode trabalhar desde outros espaços geográficos, né? Agora estou aqui no Rio, mas poderia estar nos Estados Unidos, em Buenos Aires, e a gente tem muito mais acesso, né? Com as vantagens e as desvantagens. Então, o que eu pensei para fazer um papo informal é falar um pouco de como é que um argentino morando nos Estados Unidos está trabalhando no Brasil, né?
E por quê? Tendo tantos pesquisadores, historiadores, cientistas sociais, alunos de doutorado, de mestrado, fazendo um trabalho tão bom, né? Porque um argentino chegando e ainda trabalhando. Então, queria comentar um pouco os desafios que eu tive como estudante para chegar à minha pesquisa, meu objeto de estudo, como historiador, né? Eu sou historiador e quais foram esses desafios. Aí falar um pouco dos arquivos e das fontes e também falar dos problemas que eu estou tendo agora para a escritura, né, do livro, que também é um desafio, né? Então eu acho que bom, vou falar um pouco da história do meu objeto em primeiro lugar, porque todos estamos organizar um objeto de estudo é muito difícil, né? Todos sabemos temos esse momento de inseguridade de como formar um objeto, se as fontes vão estar disponíveis, como fazer, né? E eu acho que o primeiro assunto foi quando eu cheguei no Brasil, assim como pesquisador, né? Eu venho a Santa Catarina desde criança e começou meu amor desde os 4 anos até os 15. Mas aí depois, quando comecei a fazer minha pesquisa nos Estados Unidos, eu tinha um projeto em mente que era trabalhar com a questão das resistências culturais durante as ditaduras militares na Argentina e no Brasil. Mas aí percebi que era uma história que ia ser difícil, né, para investir minha carreira nos próximos 5, 6, 7 anos e trabalhar com questões de ditadura, porque estava muito próximo essa história e aí decidi mudar. Então, no primeiro ano do doutorado, teve a possibilidade de vir para o Brasil e para fazer trabalhos de reconhecimento de fontes. Aí eu tenho que dizer que tem muitas vantagens, né? Também trabalhar nos Estados Unidos, porque tem muita mais, ao menos tinha, né? Mas esse é um privilégio que a gente tem, que é a possibilidade de ganhar uma bolsa e poder visitar e ficar um mês, né? Para fazer pesquisa como aluno de doutorado. Então, aí as universidades europeias dos Estados Unidos têm esse privilégio que é mais difícil nas universidades latino-americanas. Então, aí, quando eu cheguei no Brasil, acho que foi 2004, 2005, aí fiquei super interessado. Eu sou historiador humano, né? Dá para perceber. E quando eu cheguei aqui, cheguei super interessado com o assunto de que tinha um bairro que se chamava Kennedy. Como é que tem um bairro que se chama Kennedy? Aí eu já sabia que Buenos Aires tem um bairro que se chama Kennedy. Bogotá tem o bairro Kennedy mais grande da América Latina, né? Quase todas as cidades latino-americanas têm um bairro Kennedy. Então eu fiquei super interessado nisso, né? Tem o bairro Kennedy feito, começado nos anos 60, financiado pelos Estados Unidos, parcialmente pelos Estados Unidos, ao SAID, né? Tem, desculpa que não estou agora, dá para ver, né? O PowerPoint. Tem um original do Bartholdi na praça da Vila Kennedy, tem outra cópia em Buenos Aires também. Então, eu fiquei super interessado e eu aprendi que isso foi possível durante o governo Lacerda, como vocês já sabem, dentro da operação da Aliança para o Progresso, né, que foi um programa de assistência social, também de diplomacia americana depois da Revolução Cubana. Então, fiquei super interessado de um bairro dentro de um contexto internacional ou pan-americano da Guerra Fria, né? E aí, conhecendo Buenos Aires também, alguns anos depois, mas feito a proposta para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, também no contexto da Aliança para o Progresso, foi um bairro dentro da cidade de Buenos Aires que se chama de Villa Lugano 1 e 2, que também foi parte de uma urbanização muito importante que cobriu quase 10% da superfície da cidade de Buenos Aires, uma área que concentra muitas das favelas da cidade de Buenos Aires, ou villas misérias, como a gente fala.
e que também foi um projeto como a criação da Vila Aliança, Vila Kennedy, Vila Esperança e os começos da Cidade de Deus, do que se chamava renovação urbana, né? Então, aí fiquei super interessado, se bem desde o ponto de vista comparativo, a Vila Kennedy não é muito parecida a esse projeto que vocês veem aqui. Arquitetonicamente, fizeram parte de uma linguagem similar que atravessava a América Latina sobre a modernização, sobre o desenvolvimento, tirar os favelados das favelas, dando eles a propriedade privada e como um projeto de modernização e de construção de cidadania, né? Também como projeto para prevenir o comunismo e também o populismo, né? Então, aí fiquei super interessado fazendo a minha pesquisa no começo aí sobre o governo Lacerda e essa foto aqui da revista americana, né, Life. Eu achei isso super interessante, né? Porque aí encontrei uma dimensão para mim, falando da metodologia, né? Quando eu tinha que escolher, tem esse projeto aqui no Brasil, né? Tem esse outro projeto na Argentina, que não tem muito a ver. O que são essas coisas que têm em comum? Aí, desde um ponto de vista comparativo, não tem muitas semelhanças. Tem algumas, mas não muitas. Aí, se você utiliza um método comparativo, aí prioriza algumas variáveis e faz a comparação, né? Tem isso, não tem isso. Aqui compartilham as mesmas características, sei lá. Mas isso na Argentina não. Para mim, esse método comparativo está aí nas minhas perguntas, por que a Argentina fez isso, por que o Brasil fez isso. Mas tem também essa coisa que eu acho que é mais abrangente, que é uma coisa transnacional, né? O que eu falo do método da abordagem tradicional, tomando de muitos trabalhos feitos nos Estados Unidos sobre a América Latina, que é colocar esses projetos na Vila Kennedy, Vila Aliança, Cidade de Deus e em Buenos Aires, dentro do sistema de representações, imaginações, discursos sobre a modernização, desenvolvimento, a criação de bancos de empréstimos para a moradia, a formalização do BNH no ano 64, a criação de sociedades de poupança para habitação, também muitos projetos que foram feitos dentro da Organização dos Estados Americanos e das Nações Unidas sobre desenvolvimento comunitário nas favelas. Então, aí, começando a minha pesquisa, vi que tinha esses pontos de encontro, né? De consultores, de trabalhadores sociais da PUC, né? Agora, com o Rafael, estamos começando uma pesquisa sobre a Josefina Urbano, né? Alguém bem local, mas circulando pela América Latina toda. Dinheiro, né? Dinheiro chegando desde os Estados Unidos para habitação no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, uma área semi-rural, semi-urbana, sei lá, fora do centro, que foi parte de um projeto para limpar a Lagoa e a Zona Sul de favelas, né? Para tirar a favela do esqueleto e fazer o campus da UFRJ, né? Da Universidade do Estado de Guanabara. Então, eu fiquei super interessado com minhas fontes de encontrar um embaixador americano com o Lacerda, né? O Lacerda estava, nesse momento, primeiro governador do estado da Guanabara, com muitas projeções para ser o candidato da UDN para presidente do Brasil nas eleições para o ano 65. Aqui Lacerda caminhando com o Teodoro Moscoso, que era o diretor da Aliança para o Progresso nos primeiros anos, um cara de Porto Rico, que fez um programa de industrialização e urbanização no Porto Rico. Então, essa coisa de... Opa, o que aconteceu aqui? De circulação de dinheiro, capitais, ideias sobre a cidade latino-americana, sobre a pobreza, né? Sobre a modernização dos hábitos dos pobres, né? Um olhar muito particular dos anos 50 e 60 sobre a pobreza.
esse cara, Todoro Moscoso, foi aqui quando o Kennedy nominou ele para a Aliança para o Progresso, eu achei isso super interessante, né? Devemos convencer esse pessoal que, através da Aliança para o Progresso, eles vão realmente alcançar o progresso e felicidade. Devemos lhes evangelizar, né? Essa ideia de evangelizar. Devem lembrar, esse não é um trabalho só de administração de bilhões de dólares, é um trabalho de evangelização, né? Esse discurso que não é necessariamente evangélico, mas sim muito missionário nos Estados Unidos, de mudar, né? Mudar a América Latina, mudar os hábitos, modernizar, com essa ideia de que a América Latina precisava ser modernizada, que tem muito a ver também com as teorias da marginalidade daquela época, né? Que os habitantes do interior chegavam para a cidade, e eles faziam o rancho, sei lá, o barraco, e tinham as galinhas, os porcos no jardim, e moravam na cidade como se tivessem chegado faz meia hora, né? Que era um olhar muito comum no discurso científico naquela época. Depois tem esse livro da Janice Spellman que falou o contrário, né? O mito da marginalidade. Então, aí aí tem umas fotos para mostrar da Vila Aliança que eu encontrei fazendo pesquisa. Depois vou falar como foi que encontrei todos esses materiais que aqui não encontrei no Brasil. Tem as fotos da Vila Kennedy, as fotos dos planos da Coab, né? Fiquei super interessado nessa questão urbanística, todos os programas de renovação urbana que também começam nos Estados Unidos nos anos 40 para tirar a população negra, em geral, que morava nos slums, nos guetos do centro da cidade, né? Um projeto que vem de uma lei muito importante nos Estados Unidos do ano 47. Aqui tem a construção da Vila Esperança no Vigário Geral. Cidade de Deus, né? Muito diferente do que é a informalidade ou o ordenamento espacial na favela, né? Especialmente nesses anos. Aí a Cidade de Deus. Estou mostrando algumas fotinhas que encontrei no arquivo. Isso em Buenos Aires, né? Toda essa urbanização que aí marquei, tudo isso numa zona, uma área alagada pelo esse rio daqui, Rio Matança, que acaba na Boca, se for para Buenos Aires. Esse rio depois foi retificado, tudo. Aqui tem outro rio que agora tem um entubamento, mas toda uma zona, uma área que ficava alagada até os anos 60, né? E Buenos Aires recebeu a cidade que era a capital do Distrito Federal, né? Dependia da nação, até ano 92, recebeu um empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento muito importante que também ajudou, como no Brasil, a criação e a modernização da burocracia, né? A criação da Coab no estado da Guanabara foi parte das conversações com a USAID para criar uma agência mista, que não fosse só pública e estadual, e dar um caráter mais privado também, né? Na Argentina aconteceu a mesma coisa. Foi criada a Comissão Municipal de Habitação, que pagava uns salários muito mais altos que comparativamente com o pessoal, com os trabalhadores do Estado, mas que tem a ver com a produção de leis, de burocracia que fora mais moderna, né? Que tivesse uma ideia assim de eficiência que era muito novedosa na época. Então, o que eu estou tentando dizer aqui é que esses projetos de construção de habitação popular têm a ver com esse imaginário de como construir uma sociedade, uma cidadania
que vai ser de certo jeito, né, moderna, que vai ter uma domesticidade de classe média, que vai reproduzir hábitos domésticos que reproduzem relações de gênero tradicional. Agora vou mostrar algumas fotos para ilustrar isso. Mas também tem a ver com a criação de uma burocracia, de criação de um mercado de capitais e de mercado de capitais para habitação. Tem a ideia de espalhar a propriedade privada e construir uma classe média, né? Que é, não desde o ponto de vista dos Estados Unidos e de governantes como Carlos Lacerda e outros setores conservadores da sociedade argentina e brasileira, tinha a ver com uma ideia de modernização, né? Construir uma classe média e generalizar os hábitos da classe média. Aqui tem, por exemplo, a Villa Miséria aí no ano 43, nessa área alagada, né? Não tinha a dimensão da Praia do Pinto, mas tem muitas características similares a outras áreas favelizadas na América Latina, né? Muito comum. Então, o projeto de modernização dos anos 60 de muitas cidades latino-americanas tem a ver com esse projeto urbanizador e a criação de organismos urbanísticos, de produção de leis, né, que podem atingir não somente a cidade, mas a área metropolitana também. Isso é muito difícil quando vocês têm, por exemplo, no caso bom, vocês sabem isso melhor que eu, né? O estado da Guanabara também tinha que incluir negociações com o estado do Rio de Janeiro, né? Por isso, bom, podemos falar disso depois. A ditadura conseguiu com a criação me ajuda, Rafael, aqui. Que é do Fundo do Trigo? Não, depois, nos anos 70, com toda a era de remoções. Com a BNH, com o sistema Não, financeiro. o BNH financiou, a agência que fez A GISAM. A Xisan, exatamente, desculpa. Xisan. Claro. A Xisan, né, tinha, como era um organismo federal, podia atingir, focalizar a área metropolitana, né, muito mais facilmente que se fosse só o estado de Guanabara. Então, esse objeto que eu fiz como objeto de estudo não é um objeto que eu encontrei num arquivo, né? Aí estou mostrando algumas fotos dos desenhos na construção da Villa Lugano 1 e 2. Eu adoro isso, né? A imaginação dos arquitetos, né? Dos urbanistas, uma classe média branca, onde todo mundo é muito feliz, sem conflito, né? Muito moderno, mas uma intervenção super importante no espaço da cidade de Buenos Aires. Então, o que eu queria dizer com isso é que um dos meus primeiros problemas na minha pesquisa foi que meu objeto não é um objeto que eu encontrei num arquivo, não encontrei ninguém faz isso, né? Os historiadores não fazem. Não é que encontrei um grupo de fontes nunca analisadas e falei, ok, vou trabalhar sobre essas fontes. Não é que encontrei um jornal e decidi trabalhar uma coisa específica desse jornal dentro de uma periodização limitada, né? Então, meu primeiro problema foi o que eu faço com tudo isso, né? Muito ambicioso, eu sou um pouco caótico no meu trabalho também, então um trabalho assim precisava muita sistematicidade, né? Porque aí tem que produzir um arquivo, tem que procurar as fontes para trabalhar isso, e são fontes que estão aqui, estão na Argentina e nos Estados Unidos, né? E nos Estados Unidos pode achar em Washington, em Nova York. Então eu fiz um trabalho que foi, agora me arrependo um pouco, porque foi muito puxado, porque tinha muitas coisas, né? Pensamento científico, pensamento urbanístico,
o rol da Organização dos Estados Americanos e o Centro Interamericano de Habitação, as organizações, as Nações Unidas e outras organizações multilaterais, internacionais, por onde circulavam figuras da América Latina, né? Vocês conhecem, ou provavelmente conhecem o José Arthur Rios. O José Arthur Rios organizou a Sociedade de Sociólogos Latino-Americanos, trabalhava com o Gino Germani, que também foi um sociólogo italiano que trabalhou na Argentina, que foi muito importante também. Então, você tem essa circulação de nomes, de figuras, de capitais, que nesses anos estavam pela América Latina toda, né? Então, aí eu cheguei com esse trabalho e o método transnacional, a ideia transnacional me ajudou para mim era para fazer novas perguntas sobre a questão local, né? O pesquisador, o livro do Rafael, o livro do Mário trabalharam nas remoções, as políticas, né? Trabalho maravilhoso que pesquisadores brasileiros tinham feito. Aí o que eu achei era, ok, o que eu tenho, porque nesse momento eu morava em Washington, né, e tinha acesso ao Arquivo Nacional norte-americano, é a possibilidade de utilizar as perguntas que os pesquisadores brasileiros fizeram sobre o governo Lacerda, sobre o pedido de remoções, e trazer outras perguntas, tentar conectar o Rio de Janeiro com Buenos Aires, tentar conectar o Rio de Janeiro, não faço isso no meu trabalho, mas minhas perguntas podem se conectar com processos de construção de moradia popular em Lima, Peru, em Caracas, Venezuela, em Santiago de Chile, no Porto Rico, né? Até uma pesquisadora americana, uma colega muito querida, Nancy Quack, que ela faz esse trabalho também com Singapura, com a China, com o Sudoeste Asiático no mesmo período, né? Porque foi feito também com verba da USAID, com verba com pesquisadores e arquitetos e urbanistas das Nações Unidas. Então, esse olhar me permitiu a mim encarar as perguntas locais com esse olhar mais internacional. Então, isso para mim é importante, porque consegui trazer a questão da Guerra Fria para pensar uma coisa que é muito local no Brasil, né? A zona oeste do Rio de Janeiro. Outro dia eu estava falando com os amigos e eu falava, como que você conhece a Vila Kennedy, né? Não tem muitos cariocas que conhecem. Eu falei, bom, muitos cariocas conhecem a Vila Kennedy, mas para mim foi conhecer através desse olhar. Aí, como você sabe, o arquivo no Brasil, no Rio de Janeiro, é bem difícil, né? Porque na América Latina, na minha experiência, na Argentina só tem uma lei arquivística que é muito recente, então não é que todas as instituições vinculadas públicas tinham um arquivo, né? Então foi golpear portas, levar alfajores em Buenos Aires. Em Brasília é muito mais fácil, porque todo mundo é muito mais simpático. Na Argentina também, né? Mas tem vezes que, se você vai para um Instituto Municipal de Habitação, bom, você está indo também ao mesmo escritório onde muitas pessoas foram removidas nesse dia, né? Então, você tem que pedir um trâmite para ver um arquivo quando tem 10 pessoas que foram removidas esse dia. A pessoa que está aí do outro lado do escritório, falar, vai lá, pesquisador argentino trabalhando nos Estados Unidos, volte em 10 anos. Então, o que para mim foi levou muito tempo, mas entendendo como os arquivos organizavam a informação nos Estados Unidos, foi possível para mim encontrar muito material
produzido no Brasil. Então, aí eu comecei a pesquisar pelas organizações, né? Eu sabia que o SAID é um organismo americano, né, que foi organizado nos anos 60 para... O SAID é a Agência para o Desenvolvimento, né? Que foi uma agência que nos anos 60 foi vinculada à CIA, a operações de venda de armamentos também, de inteligência militar, e que era a agência que dava dinheiro para a ajuda internacional. Então, aí, nos arquivos em Washington, eu pedi para eles abrir as caixas, porque não tinha nem catalogado o material. Foi um trabalho de meses abrindo caixas e pastas que não tinha nada a ver com o meu trabalho. Aí, por exemplo, a pasta do Brasil vinha na mesma caixa com a pasta do Iraque no meio da guerra, né? Então, aí, bom, nos Estados Unidos você pode fazer um pedido para eles, você como cidadão pode pedir para eles abrir os arquivos, mas aí você tinha chegado uma carta, porque você quer ver material de Irã. Eu falei, não, quero ver material do Brasil. Né? É difícil. Mas aí encontrei que o site, quando eles fecharam o escritório no Rio de Janeiro, colocaram tudo em caixas. E eu comecei a abrir os relatórios da Coab. Relatórios, eles tinham cópia de tudo, né? Não de tudo, mas de muita coisa. Fundação Leão 13, a Coab, o BNH, cartas do Lacerda, bom, muito material que eu nunca achei aqui no Rio de Janeiro, né? Claro, porque aqui a Coab fechou e, sei lá, talvez está no depósito da Caixa Federal, talvez apareça no arquivo do Carlos Lacerda, em Brasília, né? Aí também achei muita coisa. Então, para mim, foi esse trabalho, né? Trabalho de formiga aqui no Brasil e para o prédio do IBAM, o Maitá, que eles tinha muito material do Carlos Nelson, o Arquivo Nacional, o Arquivo do Estado, o Arquivo da Cidade, aí a nota de rodapé dos livros do Rafael, né? Aí tudo isso foi me abrindo no IPUR, no Fundão, na PUC, né? Foi muito trabalho assim de formiga e coletando muitas fontes. Aí o problema é que você, para esse período, tem muitas fontes. Então, um dos meus problemas foi o volume de fontes que eu tinha, né? As milhares de fotos que eu tirei na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos, foi muita coisa aqui para trabalhar, foi difícil. Então, aí minha reflexão primeira é que eu não fiz um bom trabalho de pré-produção, vamos dizer assim. Eu queria fazer tudo, né? Então cheguei, claro, fazer pesquisa no Brasil, a coisa mais linda do mundo, né? Vai embora ao meio-dia, uma refeição, cervejinha, volta para o arquivo, sai do arquivo, vai beber outra cerveja, né? Mas depois tem que fazer alguma coisa com todo esse material, né? E eu não fui muito sistemático, então levou muito tempo depois abrir um Excel e colocar as fontes, né? Esse foi um trabalho infinito que eu aprendi, mas aprendi assim suando muito, porque claro, eu só fazia levantamento de fontes, mas não sistematizei na hora, no momento. Então, depois para escrever foi muito mais difícil. Eu sei que isso é olha, estou dizendo isso porque me arrependo tanto de não ter feito isso. E é uma dica que houvesse adorado escutar quando eu estava fazendo o doutorado. Aí acaba o dia de levantar o material e sistematiza tudo ao outro dia, ou essa noite, né? Coloca tudo aí. Tá vendo, Henrique, o que eu falo na aula de metodologia? Ó? A gente estava conversando sobre essas coisas. Ó.
Não, mas desculpa, eu não estou falando disso, mas eu acho que, como é uma aula de Importantíssimo, metodologia, é importantíssimo. super importante. Porque aí você depois se esquece, tem muito material. Eu tenho caderno brasileiro, que eu adoro o caderno brasileiro desde criança, com notas, né? E aí depois tem que voltar às notas. Então, um trabalho enorme de levantamento, mas não sistematizei. Nesse momento, houvesse adorado colocar, como se fala, Rafael, os tags, as etiquetas. Aí, se você colocar, não sei, tem muitos programas, software para sistematizar, né? Mas no Excel, colocar moradia popular, modernização, Sandra Cavalcante, catolicismo, anticomunismo, assim, palavras-chave, né? Que você depois pode fazer uma pesquisa muito mais rapidamente, né? Eu faço também com meus arquivos meus arquivos digitais em Word, faço Ctrl F e aí procuro, né? Mas é muito mais fácil colocar tudo isso junto. Então, se você está nesse momento da pesquisa, façam. Leva um pouco mais de tempo, né? A Mas Maíra falou que é tipo categorias, né? categorias, exatamente. As categorias que você produz, né? E que Habitação essas popular. categorias podem organizar o arquivo, né? Seu, pessoal. Eu trabalho muito com essa ideia do arquivo pessoal, né? É, Dispor desse tudo, arquivo, né? tudo arquivo é personal. Você está produzindo um arquivo, né? Porque você tem um objeto. E para o objeto você tem que apresentar evidência, né? Senão o argumento não vai funcionar. Então, precisamos mostrar todas as evidências, senão é bate-papo. Então, aí as evidências você depois tem que encontrar as evidências quando escreve, né? Não, eu lembro isso, estava onde? Depois são 2 horas para voltar, né? Cadê isso? Então, com as categorias, e agora com o computador é muito mais fácil, né? Você vai colocando as categorias, depois organiza, um sistema de fichas, né? Que eu usava como estudante. Mas nesse momento, aqui no Rio, eu às 5 da tarde já bebia minha primeira chopp e esquecia. Depois tive uma filha, né? Aí, com sistema ou sem sistema, a gente trabalha, encontra um jeito, né? Mas para mim foi muito puxado, tipo, então façam isso, coloquem categorias, escrevam um parágrafo, alguma coisa que depois você pode pegar, encontrar muito mais rapidamente, organizar, depois quando vocês escrevem a tese, mestrado, doutorado, livro, artigo, depois essas categorias vão ser sub, subcapítulos, né? Você vai ver que tem muitas coisas que se repetem, né? Desenvolvimento comunitário, autoconstrução, autoajuda, sei lá, estou falando algumas das que têm a ver com as minhas categorias, né? Mercado hipotecário em Buenos Aires, sei lá. Então, para mim, isso foi super. Foi um desafio, porque eu tinha muito material, muitas fotos. Outra dica importante: nesse momento, eu tinha uma câmera velha, né? Tirei muitas fotos fora de foco. Parece absurdo, né? Mas se você vai estar 2 dias tirando foto rapidamente, porque tem que ir embora, porque a passagem é em 2 semanas, aí você fala, bom, não vou olhar o que estou tirando, vou tirar fotos, sei lá. Depois eu faço a pesquisa, depois eu miro e... Claro, você pode fazer isso no arquivo, depois em casa, mas o momento vai chegar, tem que fazer isso. Aí quando eu fui para, sei lá, o ano passado, Rafa, quando a gente foi para, 2 anos atrás, para a Fiocruz, né? Para ver material do Anthony Leeds. Tirei uma foto, depois estava com a foto no computador fora de foco. Sabe, esses papéis que tem assim que são super translúcidos, que não dá para ver, aí coloca uma folha em branco. Vai ser melhor depois, né? Eu sei que essas dicas podem ser absurdas, mas olha, facilitam depois o trabalho.
facilitam, porque se aí você tem 10 fotos que não consegue ver porque está super translúcido, aí você depois precisa 10 minutos para ir embora, voltar, porque já ficou cansado, né? Então, essas coisas durante a pesquisa facilitam o trabalho. Aí a gente está tão preocupada quando está fazendo a pesquisa sobre como organizar o projeto, como construir o objeto, a teoria, né? Depois a gente fica 300 páginas com a teoria, o Gramsci, Foucault, e a gente esqueceu isso, né? Que é o trabalho de pesquisa. Aí vou fazer um parênteses, desculpem, porque eu tenho muitos vícios da academia norte-americana também. Eu acho aí que não sei se o Rafael vai gostar. Mas aí eu sou historiador. Gente, vamos à evidência, vamos fazer pesquisa, vamos ver o que as fontes falam primeiro. Depois vamos ver se é o Gramsci, o Foucault e essas 300 páginas do primeiro capítulo, né? Eu falo isso um pouco, não porque eu não seja teórico, não acho que a teoria seja importante, né? Mas eu acho que também lendo muitos projetos que o aparelho teórico, parece que a gente tem mais pressão aqui com o aparelho teórico de como fazer a fundamentação e depois isso não é aplicado ao análise das fontes, né? Então ficamos muito mais presos à teoria, o que o meu colega vai dizer do meu aparelho teórico, se vai ser marxista, suficientemente marxista ou não, né? Sei lá, a gente está desse lado ideologicamente, né? Mas isso pode ser muito limitante, né? A preocupação pela teoria. Eu acho, claro, a teoria é importante porque isso nos permite a interpretação das fontes. Então, eu acho que o que é importante é o balanço aí, né? Mas que a ênfase na teoria não consuma a energia que a gente deve colocar nas fontes. Porque as fontes também muitas vezes vão falar coisas que não estão na teoria, né? Os moradores vão falar coisas que são muito contrárias às nossas expectativas, né? E aí isso vai me permitir falar um outro ponto que foi também um limite da minha pesquisa no começo. Aí eu mostrei para vocês muitas fontes que eu encontrei que foram feitas pelos organismos que vieram a erradicação e remoção, né? Então, aí tinha muito que ver com o planejamento, com o olhar das trabalhadoras sociais, com o olhar dos urbanistas, até com as melhores intenções, né? Não somente pessoal que odiava favelado como a Sandra Cavalcante, mas muito, sei lá, pessoal dos Voluntários da Paz, né? Que eram aqueles estudantes jovens norte-americanos que chegavam às favelas para ajudar em projetos de desenvolvimento comunitário. Aí eles vinham com as melhores intenções. Eram agentes do Império. Os corpos da paz eram parte da agenda americana para parte dessa hegemonia, né? Mas também eles vinham com as melhores intenções. A Elizabeth Litz, a Janice Perman, eles foram dos corpos da paz. Então, meu ponto é que esse olhar foi um olhar limitado no começo, né? Porque eu também, na minha teoria, eu estava utilizando muito um antropólogo norte-americano, James Scott, que falava como esses projetos feitos desde o Estado fracassaram, né? E aí eu tinha muito esse olhar de fracassar. E aí a minha orientadora nesse momento falou, olha, fracassar ou sucesso tem a ver, é histórico, né? O que fracassa no momento pode ser exitoso em outro momento. Sei lá, e nesse momento eu encontrei também um trabalho do Rafael, do Mário Brum, né, sobre a Cidade Alta, e eu percebi que o meu trabalho não tinha testemunhas orais dos moradores, né?
Então, meu trabalho poderia ser ótimo com as fontes, que eu estava super enamorado, né? Que eu acho que todo mundo tem que se enamorar das fontes, mas também depois precisa se afastar para ter um olhar mais crítico. E, bom, aí fui que teve que organizar minhas visitas às vilas, né? E falar com moradores. Claro, para mim, como pesquisador internacional, argentino, no começo ficava mais... era o outro, né? No Rio de Janeiro, ir para a Vila Kennedy, ir para a Vila Aliança. Mas aí, meu trabalho foi o trabalho que tem que ser feito, né? Se contactar com o pessoal que trabalha aqui, que faz pesquisa aqui, que tem os contatos com as organizações. Fui para o Instituto Pereira Passos, perguntei. Em Argentina fui com a van e entrei às Villas Misérias. Não fiz nada assim, chegando sem perguntar, né? E esse trabalho me permitiu, para mim, encontrar muitas coisas na história oral que, que foram super legais, né? Porque até nesse momento era o fracasso das políticas modernizadoras que criaram mais pobreza, né? Se vocês pensam na Nova Holanda, a parte do Complexo da Maré foi organizada para os residentes do Morro do Pasmado e das outras favelas que foram removidas, mas foram aqueles que não tinham um ingresso familiar para conseguir pagar a casa nas vilas, né? Então, eles foram localizados na Nova Holanda, que não tinha urbanização nenhuma. Então, o começo da Nova Holanda no Complexo da Maré faz parte de um programa modernizador com verba dos Estados Unidos, ajuda técnica dos Estados Unidos, que criou mais pobreza, mais marginalização, mais segregação, né? Então, aí, mas com os testemunhos dos moradores, eu também aprendi como eles não gostaram da casa originalmente, mas a casa era muito melhor do que a casa em Ramos, né? Ou no Pasmado, que todas eram semelhantes, que aí quando eles voltavam com o Shopping Demais, a chave abria todas as casas, a mesma chave, né? Mas também a história de como depois os curas tercermundistas da teoria da libertação ajudaram eles a se organizar. Como foi que Cristo Operário virou parte da consciência política deles, né? Estou falando isso como metáfora de como se politizaram a partir do trabalho evangelizador, né? Da discussão religiosa, né? E como isso depois virou em se organizar para o asfalto, se organizar para o transporte, né? Que aí o Rafael sabe isso melhor que eu, né? Como os residentes se organizaram, foram depois para a prefeitura e conseguiram melhorar o transporte para a Vila Aliança e Vila Kennedy. Todas essas solidariedades. Então, fracassou? Bom, sei lá, não sei se fracassou. Desde o olhar argentino, de pesquisador argentino que trabalhava nos Estados Unidos, no começo tinha fracassado, mas meu testemunho oral, os testemunhos orais me deram uma história que não precisa ser certa ou errada, né? Porque tem a ver com a memória. Aí, se eu pergunto a alguém com 85 anos, mas isso quando aconteceu? Foi em março ou agosto do ano 67? Nem eu lembro o que aconteceu faz 2 anos atrás, né? Mas no ano 2015, no ano 2020, eles fazem esse reconto da história deles, né? Sair de Ramos, que foi melhor da situação que eles estavam quando chegaram ao Rio de Janeiro, mas em Ramos a Casa da Serfa não dava para um puxado, a Vila Kennedy deu para um puxado. Um puxado foi ampliar o espaço, né? Construir. Teve problemas a Vila Kennedy, muitos, mas eles
conseguir uma sensação de comunidade. E também tinha sua própria estratificação social, né? Como o trabalho do Mário na Cidade Alta também fala. Não, que aqui a gente não é favelado. Favelado desse outro lado, né? Aí quando eu fui para Coafá, aí do lado da Vila Kennedy, foi no momento da ocupação da UPP, e nas minhas entrevistas os moradores estão super contentes com a ocupação da UPP. E não todos, né, mas muitos, porque eles falaram, ó, o preço da propriedade se valorizou, né? Então, eles desenvolveram uma mentalidade de proprietário, né? Então, meu ponto é que muitas vezes nas testemunhas você vai ver sujeitos históricos que agem de um jeito que talvez seja distinto ao que a gente está esperando, né? Aí a gente preferiria uma organização na Catacumba em contra das remoções, ou em Praia do Pinto, e tiveram organizações, né? Mas também teve muito morador que queria ir embora. Também tinha muito morador que queria ir embora, né? Então, eu acho que esse trabalho também tem que ser feito, né? Pesquisar uma memória que seja completa, que fale todas as histórias. Aí, se a gente encontra que tinha pessoa que queria ir embora e não resistia, bom, talvez a vontade nossa seja encontrar resistências, mas se tudo que acontece ao seu redor é uma casa linda, se você vê na novela que a casa é linda, né? E talvez a casa seja humilde e digna, mas se tem a possibilidade de comprar uma casa e de se pensar você como proprietário, talvez isso seja também parte do assunto, né? Não quero dizer, não sei se deu para compreender isso, deu? Mas meu ponto é que eu acho que é muito importante recuperar a agência, os desejos, os medos, as fantasias dos moradores, né? Além do nosso próprio desejo como profissionais, como historiadores, como trabalhadores sociais, como ativistas. Não é violentar muito a coisa. Eu acho que o que eu aprendi com essas entrevistas orais foi tudo isso, que a memória é contraditória, que todos agimos na nossa vida muito contraditoriamente, né? E que aí tem um valor histórico que precisa ser recuperado. Porque foi o que aconteceu, né? A Zona Sul ficou quase sem favelas, a área da Lagoa é muito linda para correr de dia, mas poderia ter sido Vidigal ou a Rocinha, né? Se não houvessem feito removidas nos anos 60, começo dos 70, né? Imagina a favela da Catacumba crescendo aí. A Praia do Pinto ficando aí, né? Todas as favelas aí. A Lagoa seria um grande Vidigal ou uma grande Rocinha. Então, nesse sentido, as políticas remocionistas foram muito bem sucedidas, né? Mas também, e agora vou, já sei, Rafa, que tenho só 8 minutos, vou fechar minha boca aí. Mas voltando ao testemunho, peraí, quero... Onde que está? Isso aí, peraí. Um segundinho. Aí eu sempre utilizo esses depoimentos do livro do Mário, né? do Mário Brum, né? A fala de Dona Margarida ilustra de que forma eram vividas estas dificuldades qualificadas no relatório, bem como quanto à ideia da precariedade da favela. E essa questão, né, de história e memória, né? A violência lá, sabe qual era? Era você ficar sentado na bica até 2 horas da manhã, esperando um fio da água correr para encher uma lata para levar para casa, botar no barril, voltar, encher outra lata. Isso era violência.
Eram as casas onde nós morávamos, sem banheiro, sem água, sem conforto, né? E o contraste com o que encontrou na cidade alta. Abriu uma torneira e água, vaso sanitário, Nossa Senhora, que coisa. Banho de chuveiro, né? O contraste, a memória. Achei muito bonitinho, fiquei maravilhada quando cheguei aqui. Era tudo pintadinho, bonitinho, a entrada do prédio era gramada, tinha umas pedras calhadas de branco também, né? Sobre a chegada na cidade alta. Os prédios eram todos cercados, uma cerquinha de arame muito bonitinho, tudo gramadinho, limpinho. E hoje em dia você vê, né? Também essa lembrança desse momento heróico, né? A saída e a chegada de um bairro que era melhor do que se encontravam. Ao mesmo tempo, as memórias da Praia do Pinto eram também muito romantizadas, né? Mas também a gente tinha comunidade, a gente morava lá. O barraco torto, o telhado também furado, com direito a todas as goteiras possíveis, risos, quando chovia, e pobre. O fogão era de querosene, apagava de vez em quando, e aquela fumaça de querosene entranhava na comida. O velho clássico penico, né? E depois do penico despejavam numa latinha. O parque proletário do Leblon tinha um grupo assim, uns 4, 5 banheiros coletivos horrorosos e imundos. Era aquele buraco com aqueles dois lugares. Bota o pé aqui e bota o pé aqui, usa o buraco. Aí as pessoas levavam a latinha, despejavam lá. Mas como tudo isto estava muito sujo, de volta ninguém podia chegar para jogar no lugar certo. Então jogava de longe. Bom, sei lá. O que eu quero dizer é que essas fontes orais que o Mário fez, né, e que a gente tanto precisa, além dos relevamentos feitos pelos funcionários públicos, são super importantes em reconstruir uma visão que seja dos moradores, né, e que seja com tudo isso, com as coisas que nós gostamos, nós identificamos e com as coisas que a gente por aí talvez se identifica menos. Aí, tenho mais 5 minutos, Rafa, então vou utilizar tudo. Já que estamos com serviço social aqui, queria lhes mostrar, olha essas fotos. As trabalhadoras sociais da Fundação Leão 13 apresentando a maqueta, como você fala, Rafa? A maquete. A maquete da Coab. E essa ideia de super interessante, né? Que eram as mulheres quem escolhiam, porque o marido estava trabalhando e a mulher ficava em casa, né? A mulher, a trabalhadora social branca, né? Classe média, chegando à favela, né? Mas essa ideia de que muito da teoria da marginalidade, da modernização, né? Que aí todos chegavam que não tinha experiência de modernidade. O que eu acho absurdo, né? Porque muito provavelmente essas mulheres daqui eram babás, empregadas domésticas, né? Cozinhavam em casas no Leblon, em Ipanema. Então, esse assunto de que favelado ficava marginado, sem contato com a outra parte da cidade, é super interessante no registro visual também, né? Essas fotos eu adoro. Essa outra foto eu gostaria que seja a capa do meu livro. Aliança para o Progresso, Governo Carlos Lacerda, Fundação Leão 13 e Bairro da Aliança. E essa é uma foto típica na época da pobreza, das fotografias sobre a época nos Estados Unidos da Grande Depressão. É a mesma foto da a mãe com os filhos, a mãe pobre com os filhos no colo, né? Uma foto típica. Aí, fazendo pesquisa, também encontrei o manual do proprietário da Coab, né? Olha, utiliza os utensílios domésticos devidamente, evitando o desperdício de água, luz, gás, etc. Né? Um manual para proprietário, como se os novos residentes não soubessem como utilizar
aparelho doméstico, né? E olha o desenho, né? Essa imaginação dos profissionais da Coab, né? Uma domesticidade de classe média branca. A menina branca, limpinha, a mãe com o tempo todo do mundo, com o tempo tudo para fazer, trabalhar em casa contenta, com esse sorriso. Né? Quem gosta de trabalhar em casa, a pandemia já mostrou isso, né? Esta casa é sua, conserve-la, aumente-la, embeleça-la, é sua tarefa, né? Essa coisa moralista, pois tudo que você fizer ajudará a transformar esta casa em um lar querido. A vila será bela e agradável com os colaboradores de cada um dos moradores. Novamente, né? Um casal com filhinha, todos morando em harmonia, né? Logo, vá logo ao serviço social pedir a transferência do seu filho para a escola perto da vila. Conserve sua casa e arredores em ordem e limpeza, né? A domesticação, a produção de hábitos, né? Como se o residente tivesse ser dona de casa, mãe. Mas aí, conhecendo a história de Sandra Cavalcante, do Lacerda, né? Dá para perceber esse olhar tão conservador. Procure o setor de educação familiar, sei lá. Aqui também, não quero... Isso na Argentina, né? Mas também tinha uma coisa muito parecida, que era o manual do usuário também para os moradores. E essa ideia, né? Que as chaves... E tu pulou o incêndio, né? O incêndio você pulou. Como? Pulei, não estou compartilhando mais? Não, a do incêndio. Conhecendo. Ah, quer ver Essa essa? aí. Fogo! Tem um comentário que você podia fazer aí, né? Você sempre faz. Verifique sempre o gás, as torneiras, não deixe gasolina, álcool no alcance das crianças. Não, que aí é a primeira vez que tem uma figura afrodescendente, né? Que Isso é muito impressionante. O provável... manual do proprietário todos são brancos. A única figura, enfim, negra é quando está botando fogo no meio da sala. Então, a cada um de vocês refletir, mas me parece muito esquisito, né? Mas, olha, é mesmo olhar Claro, é um típico desenho do arquiteto, né? O arquiteto faz essa figura universal. Não tem rosto, mas a figura universal é uma figura branca, de classe média, que mora em um espaço, nesse caso público, sem problema, né? Mas é o caso da Brasília, né? Fazia a mesma coisa. Depois, as cidades satélites mostraram que a cidade do futuro era muito mais parecida à cidade do passado e do presente, né? Então, esse olhar na produção desse espaço que vai ser moderno, que vai ser a cidade do futuro, onde os Estados Unidos, aqui são documentos confidenciais, né? Está mostrando a importância da habitação para a diplomacia dos Estados Unidos na Guanabara, né? A habitação não é só habitação, faz parte da diplomacia, faz parte da Guerra Fria, né? Aqui também há um reporte feito que é confidencial, que está falando das áreas no ano 62, em que os Estados Unidos têm que se enfatizar o Nordeste, educação, habitação, agricultura e cooperativas, né? Super interessante. Então, a habitação, o que eu quero dizer é que a habitação não é só construir moradia, porque a Lacerda está aí trabalhando com os sócios dos sectores imobiliários e da construção. Claro que sim, também. Mas também tem outro ponto que tem a ver com uma política pan-americana num momento de modernização, de um momento de muito ansiedade pela Guerra Fria e pelo populismo, né? E a chave é a propriedade privada, né? As chaves para entrar no presente. Como se o morador morara no passado. Agora, com a chave, você vai viver no presente. Também, visualmente, né? A cidade do passado em Buenos Aires, a cidade colonial. E a cidade do presente. Habitação,
Bom, sei lá, a última foto que eu adoro. Olha, o Panifício Illinois, né? Tinha muito nome nos Estados Unidos porque foi feita com verba da a Vila Kennedy. Panifício Illinois. Quando eu fui à Vila Kennedy, gente, eu chorei. Olha o que encontrei. O Panifício Illinois. Ainda tem. Dá para ver aí, Rafa? Perfeito. Eu já tinha visto Né? essa foto, não? Fantástico. Tinha visto essa? Você já tinha me mostrado. Arqueologia do passado, né? Tá aí. Aí essa moção quando você está com fontes velhas. Você pode explicar o que funcionava aí, como era a proposta, né? Ah, deixa eu ver se eu tenho. Esse agora é o teatro da Vila Kennedy. A UPP estava do lado, né? As casas, né? Aí como... Porque a proposta da panificadora, você também tem uma questão de trabalho, né? De produção de trabalho. Aqui é o Júlio. Eram cooperativas, né? Porque não tinha... porque, claro, Lacerda não construiu todo o parque industrial que ele queria construir, né? Nem tinha transportação, viatura. Esse Aí sim. aqui, ó, esse que você visitou, o Júlio que te levou, é que eu fiz campo na Formiga. Todas as sociedades de água eu fiz com ele. E a gente, isso é o Centro Cultural Irmãos Kennedy. E eles organizaram um dia inteiro que fizemos entrevistas. Foi ótimo. Esse aqui é meu primo. Foi ótimo, foi ótimo, foi ótimo. Bom, acho que eu vou fechar minha boca nesse momento e falei muita coisa, assim também, muito caoticamente como eu falo. Mas dá para... O que você acha, Rafa? Perfeito, perfeito. E aí, gente, joga bomba aí, vocês têm algum... Eu tenho alguns comentários, mas aí, alguém tem? Alguém quer pergunta, enfim. Boa noite, não, boa tarde ainda, né? Boa tarde, eu tenho uma pergunta. Como é que você fez para organizar todos esses arquivos depois de tudo que eu fiquei desesperada aqui pensando nesse monte de documento de fotografado e eu não sei como você fez para organizar toda essa documentação que foi fotografada, que, enfim, para conseguir se achar no Excel, para conseguir fazer uma anotação, como foi esse processo? Essa é a minha grande dúvida, assim, minha grande questão. É por isso que eu disse essa dica para vocês, porque ainda sofro. Então, sistema super caótico. No começo não tinha, porque eu estava fazendo pesquisa, levantando tudo rápido. Aí, bom, minha filha ia chegar também, então a gente adiantou a volta para os Estados Unidos. Então foi assim, ir para o arquivo, tirar todas as fotos possíveis rapidinho. Depois, aí, num momento eu pensei, vou revisitar as fotos, nem sabia o que era ter uma filha, né? Trabalhar com bebê, fazendo doutorado em outro país. Aí foi um caos. Então eu tenho o meu sistema, eu sei onde que as pastas estão. Foi no verão de 2015, inverno de 2016, mas é super caótico. Então aí quando eu estava trabalhando escrevendo meu doutorado, teve que voltar, olhar tudo, trabalhar com Excel nesse momento, depois trabalhar com Zotero. Não sei se vocês conhecem Zotero. A Zotero me ajudou muito. E também foi escolher que material eu ia utilizar e qual não, né? Porque também essa coisa compulsiva, tirar fotos de todos sem avaliar a informação, também gera muita ansiedade, né? Então, como eu sabia que eu tinha, sei lá, quando eu fui para Brasília, fui 4 dias, porque não tinha nem dinheiro. Então, fiquei num quarto compartilhado longe da universidade, mas fiquei 3, 4 dias. E aí levantei tudo também. E depois esse material tinha muitas fotos que não serviam, né? Tive que pedir para um colega na Universidade de Brasília para me ajudar, mas foi assim, compulsivo. E aí, se eu houvesse tido mais tempo, provavelmente
houvesse passado mais tempo olhando o material, tomando as decisões no arquivo. Mas também aí tem a ver com o trabalho e as condições de produção, né? Agora a gente não pode nem conseguir ir para o arquivo. Então, você aí recolhe tudo o que você pode. Depois faz aí eu acho que tem a ver com as condições de produção. Mas o que é importante é achar o sistema que é bom para você. Mas tem que ter um sistema que seja organizado. Olha, minha cabeça é super caótica como trabalha, mas eu aprendi isso lendo o livro do Humberto Eco no começo, como escrever uma tese. Ele falava, tem pessoal que começa um livro, fecha o livro e sigue com o seguinte, né, na pila. Eu estou lendo 20 livros ao mesmo tempo. Né? Não tem um método certo ou errado. Aí e eu não trabalho 5 horas seguidas. Eu não consigo sentar na minha bunda, e trabalhar 5 horas. Eu acho que não existe isso, né? A minha mulher consegue, mas depois com o filho eu não conseguia. Então eu sempre falava, agora quando eu tenho o dia inteiro vou escrever. Isso não acontecia, gente, porque a gente não tem o dia inteiro. Tem 1 hora aí, depois tem uma meia hora depois, né? Então essa coisa de pensar que a inspiração desce, que você tem 2 dias inteiros para trabalhar. Aí tem vezes que se eu sinto 1 hora e começo a escrever alguma coisa, são 2 parágrafos. Parágrafo, obrigado. Aí comecei, estou pensando já. São 2 parágrafos. Depois vou fazer outra coisa, limpar, trocar a fralda. Aí como o Daniel, hoje, mas com isso na cabeça, né? Pior com a cabeça do bebê também, se está trocando fralda. Mas é importante isso. E certo sistema que seja mais ou menos organizado. Depois tem gente que é super sistemática. Eu admiro isso. Mas eu acho que é importante encontrar seu método, não se comparar com outros pesquisadores e achar um método que funcione para você. Eu podia completar... também, Vai lá. Mas é só para do Leandro, acho que eu me lembro que quando eu fiz a tese, não tinha essa possibilidade de tirar foto de arquivo, né? Os arquivos no Brasil não podiam. Então, eu ficava semanas, quando eu vinha para o Brasil, 3 meses, só que eu saía, é isso que o Leandro falou, eu saía do arquivo com aquilo na cabeça, porque eu anotei na mão, né? E eu tinha que selecionar, então o trabalho todo era feito no arquivo, passava 8 horas lá, mas eu saía com aquilo. Depois que começou a tirar foto, realmente, a gente vai no arquivo, a gente quer otimizar o trabalho, mesmo já morando aqui, mas eu saio de um arquivo com 200 fotos, 250 fotos, e aí, né? Você tem que... E aí o fato também de eu ir para a França, eu me lembro que isso eu distanciava do arquivo, né? Então, eu vinha com um montão de material e eu processava isso durante o ano. E aqui, no meio de tudo, né, é muito mais complexo. Mas, resumindo, né, e eu falo muito isso na aula de metodologia, nos tempos atuais de internet, então, se está na internet, eu sempre falo para vocês, baixem o mais rápido possível, porque Bolsonaro vai tirar, não sei quem vai tirar, desaparece, a gente não sabe mais onde está, então baixa. O problema é que tem que ter uma lógica de trabalho que processe isso também, né? Porque hoje o problema não é falta de informação, na maior parte das vezes, é muita informação. Então, aí, como processar, né? Você tem um momento que você tem que ler, você tem que encarar as fotos, os livros. Enfim, a gente pode falar dos artigos também, né? A gente vai lá nos bancos de dados, a gente baixa centenas de artigos, a gente acha que tem todos eles, tá lá no computador, mas tem que estar aqui, né? Enfim, então... Claro, e não é que a gente tem agora... Leandro, você está me escutando? A internet está bem ruim aqui hoje. Vai lá, pergunta, que aí o Leandro completa, vai. Tem só mais uma. Vocês me escutam, gente? A gente está escutando. Vai lá. Vamos fazer o seguinte, Maíra, fecha a sua pergunta. E aí, Leandro, a gente faz a do Daniel e a da Edilma aí, que levantou a mão, tudo junto, e você assume. Não? Então vai lá, Maíra, faz a pergunta e eu passo para o Daniel, vai. Leandro, o que você achou que seria essencial colocar no Excel? Como é que você... como é que você pensou a formatação dessa organização? É uma coisa que eu tenho muito interesse em saber
como os pesquisadores estão se organizando no Excel, como é que tem feito, como foi esse processo? Porque na hora de formar as linhas e as colunas, a gente tem que pensar o que é o essencial. E para o seu tipo de fonte, o que você achou que era essencial colocar lá para te ajudar, né? Te orientar? Sim. Eu nem Tem trabalho alguns... com Excel. Deixa eu passar para o Daniel, que aí o Daniel já fecha e tu já passa logo. Vai lá, Daniel. Ah, Vamos lá, Leandro. Eu queria te perguntar o seguinte: a gente está vivendo um mundo hoje diferente do que era 2 anos atrás, né? A gente está tendo que se adaptar a tecnologias para fazer pesquisa. E no caso nosso, que a gente está fazendo uma pesquisa histórica, como é que você vê hoje a adaptação? Porque ir nos locais como você foi para tirar foto, para conversar com as pessoas, hoje está complicado. Pessoas idosas que poderiam participar das entrevistas estão com medo de te receber por causa da questão da Covid. Eu tenho entrado em contato com alguns arquivos, também não estão permitindo a entrada de pessoas por causa da Covid. Como adaptar, né, um caminho normal de pesquisa que nós teríamos de ir nos locais, né, principalmente que a gente trabalha com história oral, como é que se enxerga essa mudança? Né? Se vai ter um quebra de paradigma, se as fontes vão mudar, porque se eu consegui fazer uma entrevista, a pessoa me falou muito mais coisa do que tinha me falado por vídeo, por isso que eu quis fazer pessoal. Então, como é que você enxerga isso como um pesquisador, né, e que trabalha com história oral, assim como eu, né, o Henrique também está trabalhando, a Edilma também vai. Como é que você vê isso? Mais alguém quer fazer outra pergunta? Que a gente fecha 3 aí. Aí a gente já manda... Dilma. Vai lá, Henrique. Acho que é o Henrique. Vai lá, Henrique. Leandro, eu queria saber como é que foi esse processo seu de chegada na Vila Kennedy. Como é que foi chegar lá, né? E assim, quantas pessoas você conversou, com quantas pessoas? Eu queria que você falasse um pouco mais desse campo que você fez lá. Vai lá, Leandro. Beleza. Depois a gente Então, faz outra... Mayra, o que eu tenho... Tem muitos... Vou pesquisar. Tem um colega colombianista que ele tem uns tutoriais no YouTube incríveis sobre como sistematizar a informação no Excel. Eu acho que em Twitter, maravilhoso, Robert Carr. Eu sou muito simples. A informação do material, tudo que você precisar depois para escrever, o arquivo, né? Bom, o título, a produção, quem foi que o produtor do artigo, da fonte, onde foi que eu achei esse material e quando, porque depois tem que escrever o artigo e a nota do rodapé não tem a referência, aí ficou sem estar incluído no artigo, né? E depois as palavras-chave, eu acho isso super importante. Claro, quando você começa a pesquisa ainda não sabe quais são essas palavras-chave, né? Mas à medida que você vai fazendo a pesquisa, aí isso é parte do... Você está já processando o material, você já sabe quais são as coisas que vão se repetindo. Então, depois dá para voltar para trás e ver as notas, o Excel. Não precisa voltar a todas as fontes, porque você já tem o material sistematizado. Eu acho que essas categorias, para mim, foi super, super útil, né? Como nas fichas. Que outra coisa? E depois eu tomo muita nota. Então eu passo muito tempo transcrevendo. Eu acho que isso tem a ver com minha neurose, sabe? E aí também um trabalho de também se conhecer, né? Aí no momento eu acabei com isso. Eu pensei que tinha a ver com minhas inseguranças, né? Isso vou esquecer isso aí. Isso é super importante. Preciso colocar aí. Aí no momento eu parei. Não preciso colocar isso aí. Tem a fonte. Se eu preciso isso, eu volto. Tá? Porque no Excel tá a referência da minha fonte. Eu sei onde que a fonte está
a fonte original tá. Não preciso tudo. Por quê? Porque depois, senão, uma coisa obsessiva que vai ficar tudo na sua cabeça e vai ficar assim, alagada de informação, né? Então, algo simples que você possa sistematizar, além das nossas inseguridades e inseguranças, né? Porque tem a ver muito com isso, né? Quando você está trabalhando. Então, e ganhar em confiança. Aí, quando você ganha em confiança, a sistematicidade vai chegando. Mas tem que ser seu método, não tem que ser 100% científico, sei lá. História, né? Não é tem um método, claro que tem um método, é importante, mas não é um de laboratório, né? Que aí, se você erra o conteúdo vai explodir. E se aperfeiçoa aí. Não sei se respondi sua pergunta, Maíra, mas eu acho que a categorias, pensar nas categorias, isso para mim é super importante. Daniel, não sei, isso já é terreno de especulação. Agora a gente está dançando, né? Estamos dançando no meio da pandemia. Eu acho que tem debates interessantes. A Organização de Historiadores Orais nos Estados Unidos não estou seguindo essa conversa, mas sobre como produzir histórias orais virtualmente. E claro, é muito mais difícil, talvez seja mais fácil nos Estados Unidos, onde muita gente tem acesso a computador, né? Mas muita gente tem acesso ao telefone. Então, eu acho que é pensar também como a gente se organizar para poder fazer a mesma pesquisa que nós poderíamos fazer presencialmente, virtualmente, né? Como construir o rapport, como estabelecer condições para a entrevista, né? Falar, olha, a entrevista vai ser 1 hora, precisa colocar o telefone assim, por favor, se puder colocar desse outro lado, né? Eu acho que tem a ver também com você como produtor da fonte oral, em ser claro o que você precisa, né? Também. Talvez seja mais curtas e mais sessões para que não seja muito sufocante, né? Eu acho que tem a ver com nós pensando, claro, estamos muito tempo no computador, eu acho aí dividir o trabalho, fazer muitas mais sessões e ser muito mais específico. Eu acho que a condição de produção da história oral vai mudar. E depois, do lado da arquivística, eu acho que tem que aprofundizar o processo de digitalização, né? Mas esse vai ser outro debate, porque precisa dinheiro, precisa acesso, né? O Arquivo Nacional tem muito material digitalizado, você sabe, isso vai com OCB e a gente sabe que o que já foi digitalizado mudou a forma de fazer pesquisa, né, no Brasil. Tanto a Comissão da Verdade, enfim, os arquivos, a hemeroteca, né? Então... Mas não todo esse material está disponível ao público, né? E depois, bom, o Arquivo Nacional que tem essa loucura de pedir 3 pastas, não sei se ainda tem. 5 pastas. 5 agora? Aí eles dão um jeito, se você fala sobre pesquisa internacional, o que eu acho super injusto. Consiga, né? Bom, mas essas coisas... porque às vezes você pede 5 pastas que você pode ficar 5 minutos nela, não tem nada, e às vezes você pode ficar 2 dias, né? Porque tem uma pasta que tem tudo, mas aí é complicadíssimo. Não, traz dia 5, mas se eu acabo a 5 em 10 minutos... Isso, mas eles não deixam. Não estavam deixando, não. Isso dificulta também, né? E não somente em tempos de pandemia. E eles estavam pedindo com 5 dias de antecedência, úteis. É uma loucura isso. Uma loucura. Uma loucura. Então, Daniel, não sei. Tomara que a gente possa se adaptar. É muito difícil para vocês, gente. Muito difícil. Mas trabalho em jornais que estejam disponíveis na hemeroteca digital. Mas histórias orais. Está super difícil. Para vocês está super difícil. Eu já levantei todo o material e que a coisa que estou escrevendo posso
resolver, né? Mas se você tem que acabar um mestrado, doutorando em X anos, é muita pressão, né? Muito difícil. Muito difícil. Mas aí ser criativo até o máximo. E com história oral, eu acho, Daniel, que a gente aí tem que ser muito trabalho pedindo a solidariedade do entrevistado. Gente, vamos fazer isso, tenho que fazer isso. E aí a gente está produzindo história oral. Então, o rapport, né, a conexão com o entrevistado tem que ser bem honesto e tudo, mas você tem que falar, olha, preciso isso aí. Se o cachorro está do lado, não vai dar certo, né? Mas isso acontece também com a entrevista personal, né? Se tem um cachorro aí do lado, não vai dar. Depois tem um cachorro... então aí tem que trabalhar com o entrevistado. Henrique, chegar à Vila Kennedy foi... Aí conheci o Júlio... Como é que foi? Eu fui para o Instituto Pereira Passos. E falei... Nem sabia, nem conhecia ninguém nesse momento, né? E no Instituto Pereira Passos falei... Quero ir para a Vila Kennedy, como que eu posso fazer? Mas foi no momento da pacificação, né, que o Instituto Pereira Passos estava lá. E eles me comunicaram com o Júlio, um estudante da UF, né, Rafa, Unirio. Foi na URCA que eu não fui com a defesa. Mas ele era da UPP Social, né? Da UPP Social. Então, foi o Instituto Pereira Passos que me comunicaram com ele. Eu fui como um primo de carro a primeira vez. Não tinha ido à Zona Oeste antes. Todo mundo me falou do Far West, né? Eu ia super assustado. Não, isso tem a ver também com o processo, né? De trabalho mais de antropólogo, né? De fazer o trabalho de crítica do seu próprio lugar como pesquisador, né? Aí eu, como argentino dos Estados Unidos, foi todo pretexto para não ir, até que fui. Depois fui de ônibus e voltava de van. Tinha vezes que queria sair embora rápido, né? Antes do... não vou dizer que não fico preocupado às vezes. Tem um ponto também que eu falava, vai lá, tchau, tchau, tchau. Não, me acompanha até o ônibus. Então, e foi a primeira vez, fui com o Vitor, aí ele me apresentou os irmãos Kennedy, o centro comunitário. Aí o Vitor é Júlio Vitor, né? Que ele se chama Júlio Vitor. Sim, desculpa, o Júlio. Aí ele me esperou com um carro lá, foi super ótimo. E organizamos um dia para fazer entrevistas. Aí o dia errado, aquela vez, porque eu estava super contente, emocionado e fizemos uma entrevista coletiva e foi caótico. Aí depois estava escutando e levou muito tempo reconhecer as vozes. Eu tinha tomei nota de tudo, né? Mas eu houvesse organizado o assunto de um jeito diferente. Depois eu teve que ligar, falar, voltar, né? Porque tinha uma conversa, esqueci o nome dele, Adorado. Ele falou, eu quero dizer uma coisa, uma liderança super importante, que o Lacerda nos abandonou aqui. E aí começaram a brigar, né? Foi lindo mas tem essa coisa, né, que ainda tinha as conversas dos anos 70, né, brigavam entre eles e depois consegui fazer de novo algumas entrevistas e outros morreram. E depois foi o Rafael, minha parceria com o Rafael mudou tudo também. Aí na arquidiócese, aí mudou. Agora faz 2 anos que não vou para a Vila Kennedy, não sei como. Bom, outro dia via o jornal Rio, que está difícil, tenho que fazer os contatos novamente. Leandro, vamos fazer mais uma rodada aí, que acho que tem mais gente.
Flávia, vai lá. E aí aí a gente fecha. Boa tarde, Leandro. No começo da sua fala, o senhor falou de metodologia, né? E falou de metodologia comparativa. Eu não sei se eu perdi alguma coisa, mas fiquei na dúvida se essa metodologia comparativa que você tinha falado é a pesquisa que você está fazendo, né? Comparando você falou da Argentina, falou da Vila Kennedy, falou de outras vilas aqui no Rio, da Cidade de Deus. E se essa forma, eu não sei se até a palavra seria essa, né? Qual foi a categoria, ou qual foi a análise de comparação que você utilizou? Não, Vamos ver se tem mais alguém. Tem mais alguém aí, gente? Tem eu. Vai lá, Edilma, junta aí. Então, primeiro, parabéns, Leandro. Gostei muito da tua apresentação. Além de assistente social, eu também sou historiadora. E, nesse momento, eu acho que está sempre em diálogo permanente a assistente social e a historiadora, principalmente quando, como o Daniel falou e o Henrique, né, a gente quer por opção e também por achar que é mais importante partir para a metodologia de história oral. E aí a gente pensar, no meu objeto, nas vilas operárias, né, a gente tem a questão da memória e da questão da história oral desses moradores. E aí, pensar nesses sujeitos para começar a organizar as entrevistas e a pesquisa em si, fica sempre a questão, né, das questões éticas. Vem entrevista ou recebe todo mundo que está afim de ser entrevistado, de participar, ou já escolhe ali quais são mais importantes para o seu projeto, porque o que eu tenho visto nesses contatos, ainda não estou na pesquisa, mas os contatos que eu faço, é que tem, no caso das vilas operárias, tem muita gente que quer falar. E aí querem falar, e aí tem a questão da memória, né? Como é que a questão das vilas bateu para eles, no meu caso da Vila Operária, são vilas operárias de uma fábrica que teve lá o seu processo, depois virou um espaço abandonado. Então, na escolha dos sujeitos da pesquisa, quem é importante para falar para a tua pesquisa, ou a memória daquilo é importante para um legado, né? Eu acho que fica um legado também da história oral e da memória. Eu acho isso muito importante. Eu tenho pensado muito como historiadora e como assistente social, o legado disso para esses moradores e para a gente e para a nossa ação enquanto sujeito no mundo de maneira geral. Era isso. Leandro, vou te fazer uma pergunta. Alguém mais quer fazer pergunta, gente? Então, eu tenho uma pergunta, assim, metodologicamente, assim, como que você colocou essa questão da escuta, né, e da importância de nós como pesquisadores ou, enfim, como assistentes sociais. E eu acho que isso requer, e eu acho que a história oral, o esforço, a maneira de escutar até, e muitas vezes a história oral não é algo que vai só completar as fontes, ela, na verdade, vai corrigir as fontes, né? Enfim, eu acho que isso que você está falando, escutar os moradores, muitas vezes te traz também novas perspectivas de análise, né? Dessas fontes, enfim, quando muitas vezes a gente constrói já linhas e perspectivas, isso foi um desastre, isso foi um fracasso, e quando a gente começa a escutar, a gente vê que tudo é muito mais complexo, né? Enfim, nessa realidade. E isso que você falou, eu escutei muitas vezes de muitos moradores e muitas vezes também eu acho que boa parte das construções teóricas vinculadas a esses espaços também eram permeadas pelas teorias da marginalidade. Enfim. Então, muita da precariedade dessas favelas eram também construídas pelo próprio Estado, né? Pelo controle das assistências sociais, de outros profissionais, mas tudo bem. Então, eu acho que esses elementos são importantes. O que eu acho interessante que eu queria te colocar assim, é que o que é bacana aqui, né, no Leus, é que muitas vezes alguns dos pesquisadores aqui, nem todos, né, mas alguns dos pesquisadores aqui, eles também fazem parte da própria história, né? Ou seja,
eles são moradores, a Ianca, enfim, de alguma forma, sei lá, por exemplo, o Daniel, da onde trabalham, né? E aí eu acho que isso traz um lugar de fala, obviamente, e traz um acesso a fontes, a dados privilegiados, né? Mas eu queria que assim que a gente pudesse conversar aqui, porque também traz outros problemas, né? Traz outras e que enfim, se a gente for trabalhar com memória, mas não só como a gente podia falar de outras coisas, né? Mas também pensar que essa memória que é construída localmente, ela é em disputa, né? Enfim, então como que muitas vezes sendo morador, estando, enfim, por exemplo, como a Yankee, Rio das Pedras, às vezes também como a gente ter esse cuidado metodológico de compreender esses espaços nas suas ambiguidades, né? Nas disputas. E muitas vezes a gente sendo morador, a gente tem os nossos lados, historicamente falando, mesmo que inconsciente, né? Ou seja, como que você enxerga assim também essas dimensões, como que eu acho que traz enormes possibilidades, né, enormes riquezas, e como tudo na pesquisa também vigilâncias, né, cuidados, enfim, enfim, como que a gente poderia lidar com essas dimensões todas assim? O que você acha? Como são essas questões? Todas perguntas maravilhosas. Flávia, na defesa da minha tese de doutorado, tem uma discussão entre dois professores se era comparativo ou se era transnacional. Aí discutiam 1 hora. Aí até que uma das minhas orientadoras falou, chega, são as duas. O método comparativo é mais, tradicionalmente, você compara variáveis, né? Então, variável x, epsilon, né? E compara se o caso aqui é similar ou diferente do outro lado. Sei lá, na Vila Kennedy aconteceu isso, na Vila Aliança aconteceu ou não aconteceu, né? E aí tem a comparação. Meu trabalho não é, nesse sentido, tradicionalmente comparativo, porque em Brasil e Buenos Aires, Rio de Janeiro e Buenos Aires eram duas cidades bem distintas. Parênteses aqui. De fato, meu trabalho não é nacional, não é sobre a Argentina, não é sobre o Brasil. É sobre cidades, né? Então, é transnacional. Eu quero discutir a narrativa nacional fazendo parte da organização de um objeto de pesquisa. Eu nem falo da Argentina, não conseguiria. Nem do Brasil, é super difícil. Falo da política municipal, federal, né? Então, meu trabalho em Buenos Aires foi o mecanismo financeiro, foi o Banco Interamericano de Desenvolvimento. No Brasil, foi o USAID. Mas para os Estados Unidos, Brasil, com o Chango, ia ser a China. E na Argentina, o problema ia ser Perón, mas a Argentina, desde os Estados Unidos, não era percebido como uma ameaça. Ao Chile, com Allende era uma ameaça, a Colômbia, a República Dominicana e o Brasil. Então, na Guerra Fria, o Brasil é bem distinto que na Argentina. Então, o método comparativo para mim não era tão interessante, ou enriquecedor. Então, aí foi transnacional. Transnacional, assim, poderia falar muito, mas essa circulação de pensamentos, de figuras, de pesquisadores, de trabalhadores sociais, construindo um discurso sobre a pobreza, sobre a moradia popular, produzindo a ideia de que é necessário ter certas estándares na medida da pobreza. Você está medindo o quê, né? Então, todo esse olhar sociológico, eles fazem reuniões, estão obsessionados pelas tabelas, pelos gráficos, né? Que é a construção também de um saber, em inglês seria esperto, mas em português não é esperto, né? Profissional. Técnico, né? Alguma coisa... Técnico, né? Então tem a ver com essa construção também do lugar do técnico, que produz conhecimento que vai ser aplicado e não tem a ver nada com a política. Depois a gente já vê que isso não foi certo, né? Mas esse pensamento burocrático autoritário, como falava o Guilherme O'Donnell para esse período, não? Que a ditadura militar foi isso. Então, para mim, é essa coisa transnacional.
a Guerra Fria, a Aliança para o Progresso, essa ideia de que tem que tirar o favelado do passado, dos hábitos vinculados ao rural, né, a galinha no pátio, por isso essas, né, a casa linda que tem que decorar, né? Então é uma história mais cultural, social, que tem a ver com os discursos, os imaginários sobre a domesticidade, né? Não um livro como o livro da Alicia do Prado Valadares ou da Alba Zaluar, né? Elas tiveram esse debate super bem feito. Meu olhar é esse, né? Transnacional. Aí, e tem a ver com a história local do Rio de Janeiro, super bem feita, eu não questiono isso. Meu ponto é a Vila Kennedy também é uma cidade que tem a ver com a Guerra Fria. Quantos na Vila Kennedy pensam na Vila Kennedy como parte da Guerra Fria? Né? Uma planta arquitetônica de um quarto, cozinha, né? Parte desses imaginários. Porque tirar o favelado do favelado, a Sandra Cavalcante falou, tem que tirar o favelado da favela, né? Faz parte desse imaginário. Sou eu que tenho que mostrar as evidências. Aí são vocês se acham que é interessante ou é pura imaginação minha. Mas meu trabalho é colocar isso dinamicamente, né? Aí a gente depois com o Rafael vamos apresentar em algum momento esse trabalho da Josefina Albano, né? Uma trabalhadora social da primeira grupo de trabalhadoras sociais da PUC, trabalhando na OEA, né? Que faz a avaliação em Caracas, em Colômbia, em Singapura, uma mulher incrível, né? Tem esse pessoal circulando e ela é trabalhadora social na Fundação Leo 13 também. Então, meu ponto é, o que acontece no Rio de Janeiro é muito mais grande, não quero dizer isso, não quero ofender, tem uma dimensão que é mais abrangente. Vocês, e não assim, é o pessoal somente que está nacional. na graduação, a Josefina Albano foi professora do departamento quase desde o início da fundação e trabalhou muito com questões habitacionais, enfim, ela ao ponto que o CENFA, que era o Instituto de Pesquisas Habitacionais da PUC, ela foi a primeira coordenadora. Você vê que ela, em 60 e pouco, 67, 68, era a que mais manjava de habitação em toda a universidade. Enfim, com muito esse direcionamento que o Leandro falou, da Fundação Mas o marco transnacional, a gente nos permite recuperar essa história dela, e não como uma narrativa heróica, né? Incrível, uma mulher indo daqui para lá, mas recuperar a importância dessa produção de conhecimento, como é apropriada, como é utilizada, né? Que importante que é não somente no Brasil, como ela leva para a Colômbia, leva para Caracas, a experiência brasileira. Isso que tem o valor transnacional. Não é somente para descrever que ela viajou. Como é que esse viajar também vai, leva e traz ideias, né? E vai mudando nesse ponto de encontro. Bom, chega aí com isso, mais ou menos. Flávia, então é comparativo e transnacional, porque claramente eu tenho na minha cabeça o comparativo. Né? Como na história, quando você fez uma... A gente não fala disso, porque não está muito bem visto, né? Mas a gente tem a pergunta contrafactual. O que houvesse acontecido se? Só que a gente não faz pesquisa contrafática, né? Não sabemos o que ia acontecer se o golpe não acontecia no 64, se o Bolsonaro não ganhava, né? A gente quer responder o que foi que aconteceu. Mas a gente tem a pergunta contrafática na cabeça. O que houvesse acontecido se as remoções não houvessem acontecido? Né? Então, essa pergunta comparativa está o tempo todo. O que foi que aconteceu em Buenos Aires? Mas não é comparativo metodologicamente. Não é na variável X, tac. Dilma, história oral. Eu acho que a escolha tem a ver com como você forma seu objeto de estudo, né? Então, aí depende muito quais são os atores históricos que você acha mais importantes nesse momento. Quem é? Operários, lideranças, pastor, trabalhadora social. No caso que eles estejam vivos, né? Que também
muitas vezes é difícil. Então, eu acho que a representatividade tem a ver com quem são aqueles que possam falar a história que você está tentando reconstruir. Se é um trabalho de memória sobre o lugar, todo mundo tem memória e lembranças, né? Aí eu acho que tem a ver com você, como você arranja o objeto de estudo, né? Se é a resistência, sei lá, eu acho que tem que ser as pessoas que possam te permitir o trabalho intertextual entre as fontes escritas e o testemunho oral. Mas aí eu acho que tem outra coisa a sua pergunta também. Qual é mais representativa ou não? Aí eu acho que todos têm memória, né? E esse trabalho é muito difícil. Sobretudo porque a gente está trabalhando com assuntos que têm a ver com a vida presente das pessoas, né? Então, a negligência no presente, a violência, tudo isso vai estar na narrativa o tempo todo, né? E esse é um trabalho que a gente tem que desfazer também, como a gente pode ir para essa memória histórica do passado, saindo desse... Não porque não seja importante, é informação e é super importante, mas que dê para analisar o que aconteceu no passado. Aí com a história oral, não, para mim não é super importante que seja correta, né? Porque já, como a gente lembra, é super interessante, mas como a história oral é oralidade, né? Como eles lembram, como as pessoas lembram, como eles contam, as coisas que eles não contam, para mim são super interessantes. Como um amigo músico me falou uma vez, o mais interessante na música são os silêncios. Incrível, né? Você pensaria que são as notas. Não, o silêncio que acontece aí nesse momento. Na história oral também, o silêncio. Por quê? Que a pessoa não está contando, né? Um trauma, algo que foi difícil. Todos contamos uma versão heroica das nossas vidas, não? Foi super difícil, mas depois deu certo. Imagina contando uma história que não dê certo aos 80 anos. Né? Todo mundo tem que fazer sentido da vida. Né? Aos 80 anos, se você acha que sua vida não foi ótima, mas talvez não tenha sido tão ótima. E depois outra coisa que para mim é super importante. Gente, tem muita gente que vai pensar muito distinto que nós, né? Então, sobretudo com assuntos sobre moradia, sobre favelas, eu acho que muitas vezes nós queremos escutar e encontrar o pessoal que vai contar a história que nós queremos que conte, né? E aí eu acho que nosso trabalho é escutar, porque na história oral também é muito fácil fechar a orelha, né? Essa história já sei. Mas aí a gente tem que fazer o trabalho de continuar escutando, porque eles estão dizendo muita coisa. E se a gente encontra algo que para nós seja reacionário, né? Eu acho que esse é não só erro, aí a gente vai ter que mudar o trabalho, ou a hipótese, ou pensar como incluir esse olhar, sem que seja, bom, essa pessoa reacionária, conservadora. Essa resposta fácil, né? Mas por quê? O que há aí? Eu penso isso o tempo todo, não tenho trabalho feito, mas com o Rafael falamos muito isso, né? A remoção da catacumba. Poxa, você está olhando a telenovela o tempo todo. Bom, agora, depois com muitas novelas nos anos 90, 2000, a vida na Vila Isabel é linda, né? Todo mundo sambando, né? Tem uma romantização, mas se você vê que a casa da classe média é a mais linda de todas, por que eu vou querer morar no barraco? É digno, né? Mas você não pode aspirar, tem tudo que chega para você na publicidade, no jornal, na manchete, é classe média, consumo, salão de beleza, todos os modelos são esses, branco, né? Puxa, no momento você pode aspirar isso, não é que seja falsa consciência, né? Isso é debate marxista nos anos 70.
Tudo bem, eu já leí, já discuti tudo isso. Não é falsa consciência. São aspirações, são sonhos. Eu não vou dizer que estão errados. Provavelmente, sim, né? Tem violência e tem modelos que... Mas muito, não sei se dá para compreender. Mas se você está desejando isso, mais do que fazer uma revolução para ter uma moradia para todo mundo, não, eu adoraria isso. Adoraria. Mas na vida das pessoas, talvez não aconteça. Talvez as pessoas que na propriedade privada e pensar que outro cara que está ocupando no outro prédio favelado, né? E aceitar que os preconceitos e as diferenças dentro desses bairros acontecem, não? Mesmo morar perto do elevador em Santa Marta, aqui, mais lá acima, né? Então tem essas diferenças que a gente tem que perceber e incorporar de algum jeito, aunque a gente não goste, né? Aí eu acho que, e aí eu faço ponte com tua pergunta, Rafael, aí a gente escolhemos a história ou esse trabalho porque somos ativistas num ponto, né? Porque, ao menos esse grupo, né? Pode ter muitos historiadores super conservadores, sem dúvida. Mas a gente quer produzir um conhecimento que transforme, que seja transformador, que visibilize, que consiga mostrar as histórias de pessoas que não têm nas fontes históricas. Por isso estamos falando de história oral e tudo isso, né? Queremos falar das casas balões que não estão em outro... Quem fez essa casa? Queremos falar de Guadalupe, né? Eu conheci as casas balões por causa de Daniel. Ainda dei uma visita a Guadalupe, né? Desculpa, Daniel. Mas aí eu sempre tenho essa contradição. Eu sou historiador também, sou rigoroso com o método. Estamos fazendo história, então a gente tem que ser super cuidadoso de, no momento, ser crítico com nossas fontes. Porque acontece, né? Não porque você mora nesses lugares, mas se você estuda o nazismo, num momento tem que pensar, tem que, para fazer pesquisa, né? Necessita esse momento de empatia com a fonte. Em um momento tem que tentar pensar como pensava um oficial nazista, né? Ou tem que pensar como pensava um torturador. Por isso eu não trabalho esses assuntos, né? O que ele tem na cabeça? Porque eu não quero pensar que ele estava maluco, né? Qual o contexto que permite essa situação? E depois de fazer esse momento de empatia, tem que sair daí, né? Tem que ser crítico com as fontes. Tem que ser super crítico com as fontes. Senão vai tomar a primeira coisa que a fonte fala para você. Então, nosso trabalho é trabalho de investigação, de pesquisa, né? Não tem que desconfiar das fontes no começo. Tem esse momento de namoramento, mas tem que sair desse momento de namoramento. Eu acho que a questão de morar e fazer a história de onde a gente mora, como fazer a história do grupo de pertenência, tem as vantagens e tem seus desafios, né, também. O que você faz quando encontra coisas que não são as que você gosta? Como sair, como ter um olhar mais objetivo, seja o que o objetivo significa, né? Não por uma coisa de objetividade imanente no dado, mas em algum ponto nós somos ativistas, temos trabalho de ativista, queremos visibilizar, mas também temos certa rigorosidade, certa crítica que a gente tem que fazer. Então é super difícil esse trabalho, super difícil. E não sei, Rafael, se eu respondi sua pergunta, mas é a rigorosidade do trabalho e como resolver esse assunto, né? Não, para ser história do sindicalismo, a primeira história do sindicalismo foi feita por sindicalistas. Não precisa ser sindicalista para fazer a história do sindicalismo, né? E é muito diferente a história feita no começo da história do sindicalismo da história feita 50 anos depois. Pode ser sindicalista e escrever uma história também
com essa distância. Mas a distância eu acho que é importante, seja a distância com a identificação com o objeto de estudo, com as fontes ou com o lugar. E falando isso, claro, que tem que ser uma história que vem daí da visibilização, da história, mas com essa mediação, não sei se é respondida, Rafael, mas bom, eu vou, Leandro, vou parando porque estamos 2 horas já, né? Já deu 2 horas praticamente. E aí, enfim, se a gente tiver outra pergunta, a gente pode deixar. Primeiro, eu vou te agradecer, valeu muito. Não vai embora não, que eu só vou parar aqui a gravação.